A guerra moderna não é mais sobre quem tem mais soldados ou tanques. É sobre quem consegue usar a tecnologia da forma mais inteligente. A Ucrânia entendeu isso antes de todo mundo e está transformando seus drones em verdadeiras armas de guerra capazes de destruir qualquer tanque russo com precisão cirúrgica. Enquanto Moscou continua apostando em blindados pesados e sistemas de defesa convencionais, Kiev está investindo em enxames de drones que sobrecarregam e desmantelam as táticas militares russas sem dar chance de resposta. E o que acontece quando um exército pequeno, mas extremamente estratégico, enfrenta uma superpotência dependente de táticas ultrapassadas? O mundo está vendo a resposta ao vivo. Tanques russos transformados em sucata, bases sendo atingidas antes mesmo de conseguirem reagir, e um impacto psicológico devastador nas tropas de Putin. O Dovbush T-10 e seus drones kamikaze menores estão mudando as regras do jogo, e isso é só o começo. Agora a pergunta é, por que ninguém está falando sobre isso? A mídia tradicional foca em números e estatísticas, mas ignora os detalhes estratégicos que realmente moldam o campo de batalha. Mas aqui, você vai entender o que está por trás das manchetes e o que isso significa para o futuro da guerra. Então se inscreva no canal e ative as notificações, porque essa é uma das poucas fontes que te mostram o que realmente está acontecendo nos bastidores do conflito. A guerra na Ucrânia tomou um rumo inesperado, com a introdução de uma nova estratégia, que está mudando as regras do jogo. O país, apesar de lidar com uma disparidade numérica gigantesca contra a Rússia, desenvolveu um drone-mãe, que carrega e libera drones kamikaze menores. Parece coisa de ficção científica, mas é pura engenharia de guerra moderna. Essa inovação permite ataques precisos contra alvos russos, sem expor soldados ucranianos ao fogo inimigo. Moscou, que antes se apoiava na superioridade de seus blindados, agora se vê diante de um problema. O que antes era uma vantagem, virou um alvo fácil. Um tanque de milhões de dólares sendo reduzido a sucata por um enxame de drones que custam uma fração do preço. E o impacto não para por aí. Essa tecnologia está permitindo que a Ucrânia compense a falta de equipamentos convencionais e transforme a guerra num jogo de estratégia de guerrilha digital. Com esses drones, um simples veículo pode se tornar uma base móvel de ataque, operando em áreas antes inacessíveis. Para os comandantes russos, a nova ameaça representa uma dor de cabeça monumental, pois os ataques podem vir de qualquer lugar, a qualquer momento. O pior, não há uma resposta eficiente para isso ainda. Esse é só o começo do que pode ser um verdadeiro pesadelo tático para Putin e seu alto comando. Entre os protagonistas dessa revolução tecnológica no campo de batalha, destaca-se o Dovbush T-10. Inicialmente projetado como um simples drone de vigilância descartável, esse pequeno equipamento foi reinventado para um papel muito mais agressivo. Agora, ele não apenas observa o inimigo, mas também carrega explosivos e ataca diretamente. Com um alcance de 40 km, ele pode cruzar o céu silenciosamente e atingir alvos estratégicos sem dar tempo de reação aos russos. E o mais interessante, seu custo de produção é incrivelmente baixo, tornando-se uma solução viável para um país que precisa maximizar seus recursos sem desperdiçar munição cara. A adaptabilidade do Dovbush T-10 é um dos seus maiores trunfos. O que antes era apenas um olho no céu agora é uma arma capaz de transportar granadas, minas antitanque e até explosivos improvisados. Isso significa que ele pode alvejar não apenas veículos blindados, mas também depósitos de munição, infraestrutura militar e até posições fortificadas. Enquanto a Rússia continua investindo bilhões em tanques e sistemas de defesa caros, a Ucrânia está provando que às vezes inteligência e criatividade superam a força bruta. E o melhor, esse ainda não é o seu limite. O grande diferencial do Dovbush T-10 está na sua capacidade de ataque. Ele não apenas transporta explosivos, mas também pode lançá-los com precisão cirúrgica sobre alvos russos. Sua leveza e sistema de navegação avançado permitem que ele se mova furtivamente pelo campo de batalha, escapando da maioria dos radares inimigos. E o melhor, ele pode ser lançado de praticamente qualquer lugar, até mesmo de uma simples caminhonete. Isso dá à Ucrânia uma mobilidade absurda, permitindo ataques inesperados e constantes, sem depender de bases fixas que poderiam ser destruídas por mísseis russos. Imagine o impacto disso. Um comboio russo em movimento, acreditando estar seguro, quando de repente explosivos caem do céu sem aviso prévio. Não há tempo para reagir. Em questão de segundos, blindados podem ser destruídos e soldados forçados a recuar. Esse tipo de ataque não apenas desmoraliza o inimigo, mas também gera um efeito psicológico devastador. Os soldados russos sabem que podem ser alvos a qualquer momento, sem sequer ver de onde vem o ataque. Esse tipo de terror tático está se tornando um dos maiores pesadelos do Kremlin. E isso é só o começo da revolução dos drones ucranianos. Se há algo que pode definir o impacto do Dovbush T-10, é a relação custo-benefício. Enquanto a Ucrânia produz esses drones por aproximadamente $12 mil, a Rússia
precisa gastar até US$ 200 mil para derrubar um único deles. Isso cria um abismo econômico brutal. Para cada drone destruído, Moscou perde um valor que poderia financiar vários outros ataques ucranianos. É um jogo financeiro que a Ucrânia está vencendo com folga. Não se trata apenas de guerra de trincheiras, mas de uma estratégia onde cada centavo conta. Afinal, quando o inimigo precisa gastar 20 vezes mais para se defender, a vitória não é apenas no campo de batalha, mas também no orçamento militar. E os russos sentem esse impacto. Cada sistema antiaéreo disparado para tentar conter os drones representa mais um buraco no bolso do Kremlin. Se antes a superioridade numérica russa era uma garantia, agora virou um problema. Não adianta ter milhares de tanques e soldados se a economia não suporta o custo de protegê-los. Os ataques furtivos dos drones forçam a Rússia a tomar decisões difíceis, defender um alvo estratégico e gastar milhões ou aceitar perdas constantes e tentar compensar de outra forma. A resposta não é simples e o tempo não está a favor de Moscou. Enquanto isso, Kiev continua aperfeiçoando sua estratégia. A Ucrânia não parou no Dovbush T-10 como um simples drone de ataque. Agora, ele evoluiu para um verdadeiro sistema de enxame, carregando até 6 drones kamikaze menores, que são liberados em pleno voo para atingir alvos estratégicos. Imagine um avião-mãe que solta pequenas bombas guiadas, mas em uma versão compacta, ágil e mortal. Esse conceito permite que um único lançamento cause múltiplos impactos, desorientando as defesas russas e aumentando exponencialmente o dano causado em campo. Em vez de um drone, agora são 7 atacando simultaneamente, sobrecarregando os sistemas de defesa aérea russos. Isso significa que um alvo russo não recebe apenas um ataque isolado, mas uma chuva de destruição. Um único tanque, uma posição de artilharia ou até mesmo um comboio pode ser atingido de várias direções ao mesmo tempo, sem chance de reação. Essa nova estratégia força a Rússia a redesenhar suas táticas defensivas, mas a um custo altíssimo. E aqui está o verdadeiro golpe. O inimigo nunca sabe de onde vem o próximo ataque. Moscou pode até derrubar um drone, mas quando perceber, outros 6 já terão causado estragos irreversíveis. O campo de batalha nunca mais será o mesmo. A precisão e a furtividade do Dovbush T-10 estão elevando a guerra a um novo patamar. Esse drone não apenas lança ataques, mas também monitora o impacto, garantindo que os alvos sejam atingidos com eficiência máxima. Diferente de ataques convencionais, onde a incerteza sobre o dano pode resultar em desperdício de munição, o Dovbush T-10 tem a capacidade de verificar o estrago e, se necessário, coordenar novos ataques. Isso significa menos chances de erro e mais eficiência nos bombardeios. Um verdadeiro pesadelo para a Rússia. O campo de batalha não é mais apenas um território de combate, mas um tabuleiro de xadrez digital, onde cada movimento é cuidadosamente analisado antes da próxima jogada. Além disso, a tecnologia stealth desse drone permite que ele opere atrás das linhas inimigas sem ser detectado com facilidade. Equipado com materiais que reduzem sua assinatura térmica e acústica, ele passa despercebido por muitos sistemas de radar russos. Em outras palavras, enquanto a Rússia tenta prever os ataques, o Dovbush T-10 já está lá, observando e esperando o momento certo para agir. Isso cria um novo dilema para Moscou. Como defender algo que você nem consegue enxergar? A resposta não parece estar ao alcance do Kremlin, e a Ucrânia está aproveitando essa vantagem ao máximo. A produção em massa do Dovbush T-10 é um dos maiores trunfos da Ucrânia nessa guerra. Enquanto a Rússia queima bilhões para tentar conter os enxames de drones, Kiev está fabricando esses dispositivos a um custo extremamente baixo e em larga escala. Esse fator está mudando completamente a dinâmica do conflito. A lógica é simples. Se um drone for abatido, há dezenas prontos para substituí-lo. Enquanto isso, a Rússia não pode dizer o mesmo sobre seus sistemas de defesa aérea. Cada míssil usado contra um drone é um recurso a menos para enfrentar ameaças mais significativas. É um jogo de desgaste, onde a Ucrânia está ditando as regras. E a consequência disso é óbvia: resistência prolongada. O Kremlin esperava que a Ucrânia esgotasse seus recursos rapidamente, mas a estratégia de drones baratos virou o jogo. Com tecnologia acessível e fabricação local, Kiev consegue manter ataques constantes, sem depender de armamentos de alto custo. Isso não apenas desmoraliza as forças russas, que estão sempre sob ameaça, mas também mantém o ritmo da guerra em favor da Ucrânia. Moscou pode até tentar desenvolver contramedidas, mas o tempo está contra Putin. A cada dia os drones evoluem, se tornam mais letais e principalmente mais difíceis de conter. O impacto dos drones ucranianos nos tanques russos está sendo devastador. Blindados que antes eram considerados símbolos de força militar, agora se tornaram alvos fáceis para os enxames de drones. O temido T-14 Armata, que deveria ser a joia da coroa da artilharia russa, acabou sendo retirado do campo de batalha após sofrer perdas humilhantes para drones de baixo custo. O que antes parecia uma máquina invulnerável,
agora está encostado, não por falta de potência de fogo, mas por sua fragilidade diante da nova guerra tecnológica. Tanques caríssimos estão sendo neutralizados por dispositivos que custam uma fração do preço, e o Kremlin simplesmente não tem uma resposta eficaz para isso. A Rússia, que investiu bilhões em seus blindados pesados, agora vê sua estratégia ruir diante de ataques rápidos, precisos e inesperados. O problema não é apenas o dano físico aos tanques, mas o impacto psicológico nas tropas russas. Soldados estão cada vez mais receosos em operar veículos blindados, pois sabem que podem ser atingidos a qualquer momento por um drone kamikaze silencioso. Isso força Moscou a repensar completamente sua estratégia militar, pois os tanques que antes simbolizavam poder e domínio agora representam fragilidade e vulnerabilidade. E o pior? A Ucrânia continua aprimorando seus ataques, deixando claro que a guerra moderna já não é mais vencida apenas pela força bruta. Apesar de todo o sucesso da nova estratégia ucraniana, o sistema de drones ainda tem desafios a superar. Uma das maiores limitações do Dovbyush T-10 é que uma vez que os drones kamikaze são lançados, não há como recuperá-los. Isso significa que cada ataque bem-sucedido resulta na perda permanente desses dispositivos. Embora o custo de produção seja baixo, a eficiência sempre pode ser aprimorada. Para contornar essa questão, engenheiros ucranianos estão testando avanços em inteligência artificial para tornar os drones ainda mais autônomos e precisos, reduzindo ao máximo o desperdício de munição e garantindo que cada ataque conte. Outro desafio é a interferência russa, que tem sido um problema crescente. Moscou está investindo pesadamente em sistemas de guerra eletrônica para tentar neutralizar os drones antes que eles cheguem ao alvo. Jammers, bloqueadores de GPS e radares de alta precisão estão sendo empregados para desorientar os enxames de drones. Mas a Ucrânia já está trabalhando em contramedidas. Novos modelos estão sendo equipados com sistemas de navegação alternativos, que não dependem exclusivamente do GPS, além de algoritmos avançados que permitem aos drones ajustarem seu curso em tempo real, mesmo diante de bloqueios eletrônicos. A batalha tecnológica continua, e o futuro dos drones promete mudanças ainda mais profundas no campo de guerra. Os avanços no Dovbyush T-10 não param por aí. A Ucrânia está explorando maneiras de expandir o alcance desses drones para além dos 600 km, o que pode mudar completamente as regras da guerra. Imagine um drone lançado de Kiev atingindo Moscou, destruindo infraestrutura militar russa sem a necessidade de tropas em solo. Essa possibilidade faz com que o Kremlin entre em estado de alerta, pois, até agora, a maioria dos ataques de longo alcance contra a Rússia tem sido limitada a algumas dezenas de quilômetros. Com um sistema desses, a Ucrânia poderia atingir bases estratégicas, centros de comando e até pontos logísticos cruciais, sem que Moscou consiga prever os ataques. Além do alcance, o futuro desses drones promete ainda mais inovações. A inteligência artificial pode torná-los totalmente autônomos, capazes de identificar e priorizar alvos por conta própria. Além disso, há estudos para incorporar cargas mais pesadas e sistemas de coordenação avançados, permitindo ataques em formações táticas que confundam os sistemas de defesa russos. Estamos testemunhando uma revolução na guerra moderna, onde a tecnologia supera a força bruta, e a Ucrânia está se tornando a principal referência nesse campo. O impacto dessa evolução será sentido não apenas nesse conflito, mas em todas as guerras do futuro. A guerra na Ucrânia está sendo redefinida pela tecnologia, e quem entende isso consegue enxergar para onde o mundo está caminhando. Enquanto a Rússia insiste em métodos tradicionais, a Ucrânia está provando que inteligência, inovação e estratégia podem superar a força bruta. O Dovbyush T-10 e seus drones kamikaze não são apenas uma nova arma, são um sinal claro de que a guerra moderna mudou para sempre. E se isso está acontecendo no campo de batalha, imagine como essa revolução pode impactar outras áreas do mundo. Agora, a questão é, você realmente está atento ao que está por vir? As estratégias que estão sendo desenvolvidas hoje podem influenciar não só conflitos futuros, mas até a segurança global e a geopolítica. Será que o próximo grande império militar será aquele que dominar a tecnologia dos drones? E mais, será que outras nações estão aprendendo com essa guerra e já se preparando para o futuro? Se você quer acompanhar cada detalhe e entender os movimentos que podem mudar o equilíbrio mundial, se inscreva no canal e ative as notificações. As informações certas sempre chegam primeiro para quem está preparado para enxergar além do óbvio.